Fala galera, tudo em paz? Estamos começando aqui então o nosso segundo podcast. Nós somos alunos da UFRN, do curso de Ciência e Tecnologia, e essa é uma atividade da disciplina de Gestão e Economia da Ciência, Tecnologia e Inovação. E hoje vamos comentar sobre a série Gigantes da Indústria. O título original se chama The Men Who Built America. A série se passa em um momento de construção americana e criação de novos modelos econômicos. Portanto, era uma época que não existia regulação, leis, normas mercadológicas e que fez surgir grandes nomes que têm influência até hoje nos modelos atuais econômicos. Portanto, vamos discutir a dinâmica econômica do ciclo de Kondratiev nos Estados Unidos, passando por essas três fases exploradas na série. A primeira parte com os gigantes das ferrovias, com Cornélio Vanderbilt, do petróleo, com John D. Rockefeller e o gigante do aço Andrew Carnegie. Na segunda parte, as grandes indústrias elétricas, lideradas aí pelo banqueiro John P. Morgan. E um terceiro momento, temos a indústria automobilística, liderada por Henry Ford, assim como o crescimento da indústria petroquímica de John D. Rockefeller. E para compor essa roda de conversa, temos a Luana Cardoso, a Rosângela Alves, Rodrigo Maciel, Gabriel Ucraniano e eu, Diego Rabelo. Iniciando nosso bate-papo, o Rodrigo vai falar pra gente o que ele achou do filme e suas relações com o ciclo de Kondratiev. Olá pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Diego. Muito obrigado pelo espaço. Vamos tentar compartilhar um pouco sobre o conceito de Kondratiev, conceito de onda dentro do filme Gigante da Indústria. Conceito de prosperidade, recessão, depressão e melhoria do Kondratiev. É algo bem interessante quando a gente pega o Vanderbilt e faz uma ligação, né, ao Kondratiev, quando a gente fala de prosperidade, porque naquele momento ele intensificou aquilo que ele já tinha de bom. Na realidade ele colocou o que ele tinha de bom, que era um pouco do dinheiro, engenhosidade, enfim, sagacidade, perspicácia, enfim. Ele fez tudo isso e foi algo muito excelente. Depois disso, a gente sabe dos ciclos de Kondratiev, da recessão e depressão que houve depois daquele momento. São conceitos que não podemos deixar de lado dentro de um processo de ondas longas. Mas enfim, resumindo o que eu quero dizer, chegando num ponto de melhoria do que temos hoje, não do que fora outrora. Quando a gente pensa em melhoria daquele processo, a gente pode pensar num veículo leve sobre trilhos, que seria um conceito novo dentro do que era antigo, de linhas férreas. Isso é bem atual e está dentro do conceito de onda, não para aquele momento, mas para hoje, já fazendo um paralelo entre isso. Podemos observar também que esses líderes eles se destacaram por dois pontos. O primeiro de tudo é a visão inovadora e empreendedora, a necessidade de sempre estar se reconstruindo, criando novos modelos de investimento. E o segundo ponto é que eles aproveitaram um período que não existia leis trabalhistas, que não existiam normas regulamentadoras de trabalho. Muitos deles poderiam estar presos nos dias atuais, por algum crime financeiro, civil ou trabalhista. É muito evidente que o pensamento e os esforços desses gigantes tinham um claro objetivo de como enriquecer mais e ter mais poder e domínio sobre a economia de seu país. Podemos ver claramente esse ciclo inovador quando Vanderbilt percebe que novos players vão surgindo, ele vai perdendo cada vez mais seu espaço, está ali naquela curva de declínio, quando percebe que transportar o petróleo em seus trens pode ser a chave para a ascensão de sua curva. E como consequência, retoma o caminho do crescimento. Fala, Gabriel, o que você achou aí do primeiro ciclo de Kondratiev? Na minha opinião, o que é interessante nessa parte da série Gigante da Indústria, né? Naquele primeiro ciclo de Kondratiev, está falando sobre a termodinâmica, tecnologia da máquina a vapor. Ele trata bem sobre aquela parte que os transportes naquele tempo a indústria era movida através dos transportes de máquina a vapor, né? E quem controlava as linhas desse transporte praticamente controlava o fluxo da economia do país. Isso é muito interessante, né? Verdade, Gabriel. É muito interessante como esses líderes se destacaram na economia. Talvez o mais emblemático deles foi o Rockefeller. Ele conseguiu se aproveitar de diversos setores, tanto das ferrovias, quanto do aço em suas refinarias, como no setor automobilístico. Então, Rosângela, fala pra gente o que você acha sobre esse enredo. Vamos dizer que, assim, que o Rockefeller, na verdade, ele se espelhava em Vanderbilt, né? Ele tinha umas características muito comuns entre eles. Uma intenção de ser dono de todas as refinarias do país, não expandir só como empresa, mas também buscar e acrescentar lucros de modo que for necessário. Então, assim, é um pensamento que ele tinha em comprar refinarias dos concorrentes, fechavam sempre com o intuito de criar um primeiro monopólio, esmagar a oposição e até mesmo conseguir, fazendo isso, sendo dono de 90%,
suprimento de petróleo americano. Então, imagina o quão de inteligência esse homem não era. Gente, fascinante conhecer essa história, essa parte nunca foi tão atual. Eu acho uma leitura de toda forma, fazer uma leitura de uma série como essa, é transformar ainda mais as ideias que eles tinham aí com a realidade de hoje. Não, então, formidável. O que você acha aí, Diego? Com a busca do poder pelo domínio da economia, criou-se uma nova demanda. Financiada por JP Morgan, a eletricidade toma o mercado que antes foi do querosene. Daí se inicia o segundo ciclo de Kondratiev. Alguns desses líderes precisam se reinventar, precisam se reconstruir para poder retomar sua curva de crescimento diante da entrada desse novo player. Luana, o que você achou do início de um novo ciclo com o Fordismo, com a indústria automobilística? Quais foram as principais ações transformadoras? Comenta pra gente. Ford foi o primeiro empresário a aplicar em série de forma produtiva, em massa, automóveis em menos tempo e um menor custo. E também foi o primeiro a adotar a jornada de 40 horas semanais, fazendo com que seus trabalhadores consumissem seus próprios produtos e tivessem tempo para gastar o dinheiro para que fosse reposto para ele de novo. Morgan já foi um bancário. Ele financiava e colecionava artes americanas. Eu me gostou muito dessa parte. Ele quem dominou as cooperativas e consolidadas indústrias durante muito tempo, naquela época. Então, mais uma vez, a demanda por transporte em massa reaparece agora encaixada num outro cenário, o cenário da energia elétrica, do aço e das refinarias. Inicia-se também um processo de regularização do trabalho e de uma visão mercadológica de alcance à massa, ou seja, a grande parte da população que até então nunca tiveram inseridas em um projeto de consumo. O que se percebe é que esse ciclo se torna infinito dentro do sistema capitalista que nós vivemos. Tivemos um novo ciclo com a entrada da automação, recentemente um novo ciclo com a entrada da internet, da transmissão de dados, a chamada indústria 4.0. Vejo como um grande desafio para a sociedade encararmos nosso modelo de vida, que é baseado no consumo, com um equilíbrio ambiental. Esse é o grande desafio da sociedade moderna. Galera, esse foi o nosso segundo podcast. Espero que tenham curtido. Envie seus comentários, feedback. Tenham todos um ótimo fim de ano e que em 2022 possamos nos transformar cada vez mais. Grande abraço e até a próxima.